Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade, neste trabalho que nós temos realizado de compartilhar com as pessoas mensagens que venham despertar nelas um alerta, sobre o que vai acontecer neste mundo. O mundo em que nós vivemos hoje e que muitos já viveram, ele vai ter um fim. Claro que existe uma multidão de pessoas que estão guardadas em Cristo Jesus, estão guardadas para que no dia do arrebatamento da igreja elas venham ressuscitar primeiro e nós, os vivos, juntamente com elas, venhamos de encontro ao nosso Senhor nos ares, como diz lá Tessalonicenses, transformados em um novo corpo, corpos celestiais. Então, isso é o que a Bíblia diz. Nós não viemos aqui trazer para as pessoas nossa ideologia, nossos dogmas, não, nós viemos aqui compartilhar com as pessoas o que está escrito na Bíblia Sagrada. Inclusive, eu quero ler com vocês o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4. Você dá uma parada aí, uma pausa, e pega a sua Bíblia, abra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, que nós vamos ler até o versículo 6, até o versículo 6 ou 5. Diz assim: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade nós recomendamos a consciência de todo o homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Bem, pessoal, aqui nesse capítulo, Paulo ele está pregando para a igreja de Coríntios sobre a fidelidade, que ele tinha de cumprir o ministério de Deus, aquela missão que Deus havia confiado para ele. E ele estava dizendo para o povo o seguinte: olha, pessoal, nós temos pregado o evangelho com fidelidade. Nós não temos manipulado o evangelho de Cristo. Nós não temos feito um trabalho enganoso. Nós temos cumprido o nosso ministério com fidelidade. E se o evangelho não tem chego até as pessoas, se elas não têm sido tocadas, é porque elas não creem. Porque o Deus deste século, Satanás, tem cegado a mente das pessoas para que elas não vejam a luz do evangelho e creiam. Paulo estava fazendo essa advertência ali em Coríntios. Porque nós sabemos, pessoal, que na verdade, muitos não creem na Bíblia. Porque se as pessoas crescem na Bíblia, se elas acreditassem na Bíblia, esse mundo não estaria na situação que nós estamos. Ora, pasmem vocês. Você acha que muitos ministérios que têm andado por aí, muitas placas de igrejas que têm andado por aí, se eles crescem realmente na Bíblia, eles levavam para os seus púlpitos o que eles têm levado? As pessoas não creem na Bíblia. Olha como é que está o nosso mundo. Olha como é que tem sido a desenvoltura da violência, da maldade, da malícia nas atitudes das pessoas. As pessoas são mais amigas dos prazeres que amigas de Deus.
Mas não é por falta de quem pregue um evangelho com fidelidade. Quantas pessoas como nós estão em cima de plataforma, digitais, levando o evangelho que salva, levando o evangelho que liberta, levando o evangelho que leva as pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus para que haja uma mudança interior nela. Porque a verdadeira mudança que acontece na vida de uma pessoa, pessoal, é a mudança interna. Porque o que Deus quer mudar em nós é o nosso interior. É o nosso coração, é a nossa mente, a forma de nós sermos e agirmos. E isso acontece quando nós recebemos o Filho de Deus, Jesus Cristo, em nossos corações. Isso aconteceu comigo, acontece com todo aquele que aceita essa proposta da salvação, que aceita essa proposta de ser um servo de Deus, através de passar pela remissão dos seus pecados, do batismo nas águas, de se entregar para Jesus. Pessoal, eu vou dizer para você uma coisa. O Evangelho de Cristo é para nos alertar, é para nos precaver, para nos preservar do que está escrito em Apocalipse. O Evangelho de Cristo é para nos precaver, para nos proteger daqueles momentos que vai acontecer em Apocalipse. E nós já vemos desenhado nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo que nós temos convivido e sobrevivido, pessoal, sintomas dos princípios da dores. Dias difíceis, o amor das pessoas se esfriam, a iniquidade se multiplicando, ninguém respeita ninguém. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, cresce cada vez mais. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Não é verdade? Pais que matam filhos, filhos que matam pais. Não existe piedade, não existe, pessoal, nas pessoas amor. É pouco. A misericórdia não existe mais nesse mundo. E este não é um mundo que Deus formou. Deus, ele seria muito carrasco. Deus seria um ser, pessoal, um monstro. Vou falar assim, ele seria um monstro dele formar um mundo e colocar no mundo homens assim, para ser isso aí. Melhor que a terra fosse sem forma e vazia do que ser isso que nós vivemos. Deus seria um monstro se ele formasse um mundo para ser assim. Mas ele vai consertar isso. Porque está escrito no livro de Apocalipse, pessoal, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Ué, cadê Apocalipse? Ah, meu pai, tá aqui. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, ele diz aqui assim, ó: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Então esse mundo vai passar. Deus vai consertar isso aí. Entendeu? E aquilo que era para ser lá com Adão, né? Lá quando ele formou aquele paraíso, aquilo que era ser lá com Adão, e por Adão ele desobedecer à voz de Deus, e o pecado e a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão, da desobediência de Adão, entendeu? Aquilo que era para acontecer lá, de Deus habitar conosco, com os homens, isso vai acontecer por vir.
Isso vai acontecer, mas vai habitar juntamente com Deus aqueles que, diferente de Adão, darem ouvido à sua voz. Não comerem da árvore do mal que está implantada nesse mundo que se chama pecado, porque o salário do pecado é a morte. Aqueles que se abnegarem, aqueles que se entregarem para Jesus, aqueles que se voltarem e não viver uma vida de pecado nesse mundo sugestivo, porque tudo nesse mundo, pessoal, sugere ao pecado. E as pessoas que fogem disso, as pessoas que procuram se precaver de viver uma vida de engano, de uma vida de mentira, de uma vida de orgia, de prevaricação, elas acabam pagando preço alto. Não é verdade? Acaba pagando um preço alto por elas não se envolver, por elas não se misturar. Por elas não se misturar com isso. Nós pagamos o preço alto. Somos tidos como os descolados, né? Sei lá como diz. Mas são esses que vão viver esse novo céu e essa nova terra. E eu sonho com isso, pessoal. Eu sonho com isso. Eu sonho com isso. Olha, deixa eu falar para você uma coisa, pessoal. Quando nós resolvemos implementar esse trabalho de falar sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, o fim deste mundo, você veja que minha pauta, os meus temas dos meus vídeos, só é isso. Só é isso, pessoal. Eu não falo aqui de milagre, de fé, de que você vai vencer, de que você vai conquistar, de que você vai viver isso, porque quando você assume a sua fé em Jesus Cristo e você busca em primeiro lugar o seu reino, naturalmente as outras coisas vos são acrescentadas. Agora, você também tem que ser uma pessoa de oração. Tem que ser de oração. Você está doente? Determina a sua cura. Entendeu? Pega aí um copo com água, levanta para o céu, ora, Senhor, consagra esse copo com água com teu poder, com a tua unção. Quando eu beber dessa água, ele seja um santo remédio. Vai no médico, existem os médicos aí para isso, vai lá, vai no doutor, busque orientação médica, entendeu? Mas ore a Deus, cumpra direitinho os medicamentos, os tratamentos que o médico lhe determinar, mas usa a sua fé, ore. Útil ou agradável, não é verdade? Ore. Você está passando por situação financeira? Pede a Deus para poder abrir as portas para você. Mas entra no site de cadastro da empresa, nesses sites que existem para poder fazer cadastro, porque muitas empresas não aceitam mais o currículo papel, ela pede para as pessoas cadastrar no site dela e faz o seu cadastro no site. E pede indicação a amigos seu. Olha, você não tem como me indicar lá na sua empresa, não? Como é que você não tem como levar esse arquivo aqui ou me dar um endereço lá eletrônico do RH para me encaminhar meu currículo para lá? Faz um currículo bacana, não um currículo aí sem pé, sem cabeça, porque tem pessoa que só o currículo que ela envia, a empresa já desiste dela, porque é um currículo sem pé, sem cabeça. Então faz as coisas direitinho e ore a Deus. Você está com problema na família? Pede a Deus te abençoar. Mas será que o problema não é você? Que gera o problema no casamento? Que é um problema no seu casamento? Ore a Deus para que mude. Use a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Assim como eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou ver esse novo céu, essa nova terra. É o que eu espero. Eu não estou vendo, mas eu tenho fé que eu vou ver. E por isso eu procuro agir a minha vida hoje para poder, pessoal, estar em condições de um dia eu estar neste lugar que eu tanto almejo, que é o novo céu e a nova terra. Então, você quer conquistar as suas bênçãos nesse mundo? Ore, busque a Deus, porque Ele é que vai fazer acontecer. Entende? Eu uso a minha fé para isso. Mas quando eu resolvi implementar isso, pessoal, a primeira coisa que aconteceu foi lá pelo lado do ano de 2014, por aí. Eu estava aqui em casa, na minha cama, eu estava cochilando, acho que estava dormindo, eu não sei como foi. E eu tive um sonho do arrebatamento. Eu senti, o meu corpo como se ele estivesse sendo elevado.
Eu senti o meu corpo saindo. Parece que o físico, né? Saindo do físico. Né? Algo assim, foi algo maravilhoso, algo sensacional, pessoal. E quando eu criei um grupo de WhatsApp, chamado Os que Verão a Jesus, que não vingou muito. Eu desisti de fazer porque era uma porção de... Esse negócio de grupo de WhatsApp é um problema. É um problema. Eu falei assim, sabe, eu parei com aquilo. Aí abri uma página no Facebook. Também não deu muito. Eu falei, eu tenho que fazer outra coisa. E hoje eu trabalho só no YouTube. Tenho só esse meu canal aí com pouquinhas pessoas. Entendeu? Tenho 75 aí inscritos, mas de visualizações eu não consigo passar de 30, de 20. Mas para mim tá bom. Tá bom, eu sigo em frente. Eu tenho que manter meu foco, pessoal. Quando Jesus deixou os seus discípulos, 12 discípulos, quando eles se reuniram no dia de Pentecostes, tinha praticamente 120 pessoas. E no primeiro discurso de Pedro, que Pedro fez o discurso, ali elevou-se para quase 3 mil. Depois, no segundo discurso, 5 mil. E as coisas foram acontecendo. E hoje nós temos aí uma multidão de pessoas que servem a Jesus, que proclamam Jesus como seu Salvador, o autor e consumador da sua fé. Então, eu continuo meu trabalho aqui. Não tenho uma boa lábia. Eu não tenho, pessoal. Eu não fico aqui em cima do meu canal dizendo inscreva-se, dê like, inscreva-se, dê like. Eu não fico, porque eu quero que as coisas aconteçam naturalmente. Não fico fazendo aí nada no Instagram, no Facebook, não faço. Eu faço o meu trabalho aqui porque o que eu quero é que esse evangelho que salva, esse evangelho que nós lemos aqui, que Paulo foi lá e chamou a atenção, olha, o Deus deste século, Satanás, não quer que a luz desse evangelho brilhe para vocês. Porque o diabo não quer que você venha herdar um novo céu e uma nova terra. Ele quer levar você para onde ele vai viver a eternidade, que é no lago de fogo. É lá que ele vai viver a eternidade. Ele e seus demônios vão ser lançados para ter um lago de fogo. Então ele quer levar as pessoas para lá. Ele já está perdido, ele já está condenado. E por isso ele tem feito essa arruaça mundo afora. Mas nós temos como parar ele. Parar ele. Porque de qualquer forma, esse mundo vai ter um fim. Mas não vai ter o fim porque o diabo vai acabar com esse mundo. Porque o diabo não tem poder para acabar com a obra de Deus. Esse mundo vai ter um fim porque está determinado por Deus. Mas ele está sendo misericordioso a cada dia. Hoje mesmo, nesse domingo, a misericórdia do Senhor já se renovou, de maneira que nós estamos aqui para dar tempo, para dar oportunidade para que as pessoas sejam salvas, porque Deus não tem prazer que o pecador pereça. Ele não tem prazer na morte do perverso. Deus quer salvar porque Ele é amor. Por isso Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para que nos salve. A opção é sua. A opção é nossa, meus irmãos. Então, pessoal, a pauta do meu canal é essa. É a volta de Jesus. É você receber o que de mais precioso Deus tem para te dar, ou para nos dar. Que é ter o prazer de viver a eternidade, como eu acabei de ler aqui em Apocalipse 21, nesse novo céu e nessa nova terra. Meu irmão e minha irmã, sabe de uma coisa? O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo, ele vai ter um fim. Se entregue para Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.